Criador desse céu e da terra, venha a Ti diante do Teu altar, humildemente pedir para que o Senhor possa estar usando esse vaso de uma forma sobrenatural nesta noite, Deus. Que não saia nada dele, mas tudo do Teu altar, do Teu trono, Deus. Ser com Ele palavras de fé, de esperança, de exortação, mas principalmente, Deus, palavra de amor de um pai para com o seu filho. É que eu te peço, em nome de Jesus, que as palavras do Senhor. A paz do Senhor, igreja. Amém. O pregador já começa pouco, mas a igreja está animada. Glória. Hoje gostaria de falar que Deus me deu um assunto bem. Nós vivemos muito nos nossos dias e quando nós começamos a nossa caminhada cristã, nós muitas das vezes passamos por muitas dificuldades. E é sobre um pouco dessas dificuldades que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. O pastor, no último culto, ele me perguntou se eu tinha alguma visão e o Espírito Santo de Deus ele tinha me dado, porém ele não me tocou para que eu compartilhasse com os irmãos naquele momento. Porém, hoje o Espírito Santo de Deus falou comigo, então eu entendo que Ele me mostrou, mas que para que eu pudesse estar compartilhando com a igreja hoje. Vamos dar uma visãozinha rápida e fácil de compartilhar. Eu estava aqui orando e eu via cada um como uma pessoa no meio de uma escuridão muito escura mesmo, umas trevas. E essa pessoa no meio seria cada um de nós. Essa pessoa, eu não estou falando de uma pessoa específica, eu estou falando de cada um de nós, mas individualmente. E ao redor dessa escuridão, imagina aquela escuridão que você vê aqueles vagalumes. Seriam quase vagalumes, mas seriam olhos. Seria você no meio, mas em volta vários olhos te olhando. Vários olhos te olhando no meio daquela escuridão. E só a gente ali no meio como uma luz. E hoje a palavra que Deus me deu tem como título, qual eu coloquei, ataque espiritual. Todos nós recebemos ataques espirituais. É um assunto que todo cristão sabe falar e vive na pele. Eu gostaria de contar uma parábola rapidamente. Jesus gostava muito de falar por parábolas e eu aprendi a ministrar com ele. Então eu falo o que ele me dá e a igreja entende que Jesus, o Espírito Santo, fala com a igreja. Vocês conseguem imaginar comigo? Eu sou muito visual. Se você quiser fechar o seu olho, tenta imaginar comigo uma cruz bem grande, uma cruz do seu tamanho, no meio de um pasto verdejante, como o pastor gosta muito de falar, que ele gosta de ver as ovelhas felizes em pastos verdejantes. Agora você imagina aquele pasto verdejante e uma cruz do seu tamanho, como se você fosse uma cruz gigante. E você imagina agora o inimigo ele sentado nesse pasto de frente para você e só tacando pedra, umas ele erra, outras eles acertam, e você é aquela cruz bem grande ali e o inimigo toda hora brincando de tacar pedra na cruz. E essa cruz somos eu e você. Agora
Você já imaginou isso? Você imagina agora uma Bíblia gigante do tamanho dessa cruz, a cruz grande e a Bíblia gigante, mas essa Bíblia agora está entreposta entre você e o inimigo que estava atirando pedras na sua vida. Você está aqui como uma cruz, porém na sua frente tem uma Bíblia bem grande do tamanho desta cruz. E agora o inimigo ele tenta, mas essa pedra que ele taca, ela não pega mais na cruz, porque agora tem uma Bíblia na frente. Glória! E essa Bíblia, Paulo nos refere em Efésios, que quando nós nos revestimos, nós precisamos nos revestir da palavra de Deus, para que nós possamos resistir aos dias maus. Revestimos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes quando nos vier os dias maus. O que eu quero falar para você é que existem dias e dias. Existem dias que são maravilhosos, porém existem dias que não são tão bons assim. Existem dias que são dias difíceis. Existem dias que as provas, você sabe que elas existem, mas as provas elas parecem que começam a todas caírem em sua direção e sobrevirem. Mas nós precisamos estar firmes para resistir a esses dias. Tem dias que a tempestade vem e você nem vê, mas tem dia que tudo parece uma tempestade, mas Jesus ele pega essa tempestade e coloca num copinho d'água, toma e acaba a tempestade, porque Ele é o Senhor de todas as coisas e não há nada impossível para Deus. E essa Bíblia, Paulo em Efésios ele se refere à palavra como uma espada. E eu agora estou colocando aqui na frente da cruz como um escudo. Por que eu estou fazendo isso? A fé, ele se refere como o nosso escudo. Mas eu coloquei a Bíblia. Por quê? Você já viu algum time ganhar sem atacar? Vamos imaginar no futebol. Você não vê o time ganhar sem atacar. Ele pode atacar muito pouco, mas para ele ganhar ele tem que atacar. E meus irmãos, a palavra é a nossa espada. Nós devemos usar a nossa fé, mas nós devemos ter a palavra para vencer o maligno. Foi assim com Jesus. O inimigo ele veio tentá-lo e pelo poder da palavra Jesus botou o inimigo para correr. O inimigo falou: transforma essa pedra em pão. Aí Jesus: nem só de pão viverás o homem. Se você me adorar, eu te dou todos esses reinos aí da terra. E Jesus: só a um adorarás, somente ao Senhor teu Deus nós devemos adorar. Não há outro que nós devemos adorar. Não há imagem, não há nada, somente o Senhor. E o Senhor está aqui, então adore, meu irmão. Glória a Deus! Então, meus irmãos, falando de ataque espiritual, gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 25, 26, capítulo 26, versículo 36. Você que pode, coloque sobre os seus pés em reverência à palavra do Senhor. Mateus 26, 36.
Aqui era o momento antes de Jesus ir para a cruz. Amém, irmãos? Amém. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. Ele disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando-se para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou e disse: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Repita comigo: faça-se a tua vontade. Novamente: faça-se a tua vontade. Ô, glória! Pode tomar o seu assento, glorificando a Deus. Glória a Deus! Eu gostei de ver porque eu grito muito, mas diminuindo o microfone, pelo menos para mim. Não sei se para vocês aí está alto. Está incomodando, não, né? Então tá. Vou pedir pro rapaz do som aumentar. Tô brincando. Neste momento, meus irmãos, Jesus ele indo para o Getsêmani e ele pediu os seus discípulos estarem vigiando. E naquele momento Jesus ele se retira para orar a sós com o Pai. E ele ora. E a Bíblia não diz, mas Jesus falou que eles não ficaram nem uma hora. Pode ser 20 minutos, pode ter sido 30, 40. E Jesus volta e os encontra adormecidos. Jesus pediu-os para vigiar. E Jesus se retira um momento e quando volta, eles estavam adormecidos. Meus irmãos, eu posso imaginar que esses discípulos de Jesus, neste momento, eles sofreram ataques espirituais e não resistiram. Em Lucas fala que eles estavam cansados, não lembro a palavra exata, mas muitos de nós, quando temos que orar, nós nos adormecemos. Quando nós temos que orar no momento de dificuldade, é o momento que a gente adormece. Às vezes nós passamos por lutas e aí o que nós devemos fazer? Orar. O que a gente faz? Adormece. Às vezes existem momentos que nós temos que buscar. E o que a gente faz? A gente paralisa. Nos momentos que Jesus nos chama para vigiar, para orar, para jejuar, aí que vem a nossa falta de caráter e fala: a carne é fraca. Meus irmãos, a carne é fraca se o seu espírito não estiver forte. Glória a Deus! Se você se revestir e se encher do Espírito, aí nós matamos a nossa carne. Aleluia! Se nós estivermos revestidos
carne, ela não tem lugar. Se nós buscarmos, se nós orarmos, se nós jejuarmos e mortificar a nossa carne, o nosso espírito ele fica forte e a nossa carne ela fica fraca diante do Espírito de Deus em nossas vidas. Glória a Deus. Então, meus irmãos, falando de ataque espiritual, nós vamos falar alguns assuntos esta noite. Eu vou falar rapidamente porque tem bastante coisa. E quais são os sintomas de que nós estamos sofrendo esses ataques? Quando eu comecei a caminhar, começaram a vir as provas. E assim não é diferente na vida de cada um. Quando eu estava usando droga, eu não tinha problema com nada, porque eu estava adormecido pelas drogas. Mas quando eu comecei a caminhar com Jesus, aí começam a vir as provas. É assim que é na minha vida e é na sua vida. Porque através das provas o inimigo quer te paralisar. Por que ele quer te paralisar? Porque ele não quer que você alcance o que Deus tem para você, os projetos que Deus tem para você. O inimigo não quer que você chegue lá, ele quer que você se paralise no meio do caminho e volte atrás. Então, o primeiro sintoma que nós temos: perder o desejo de buscar ao Senhor. Verdade. Meus irmãos, se você está começando a perder o desejo de buscar ao Senhor, isso daí você já pode perceber que é ataque do inimigo para que você não busque. É aí que você não vai dar brecha, vai fazer o quê? Vai buscar mais. Quando você não quer, é aí que você tem que buscar. Quando você não quer, é aí que você tem que se levantar e eu vou. Porque esse é o sintoma de que você está sofrendo uma retaliação. Mas meus irmãos, muitas das vezes nós viemos à igreja por obrigação ou por dever. Mas nós devemos vir por amor. Glória a Deus. Mas como eu vim por amor, se eu não quero ir? Porque você vem e aqui você sente o amor de Deus. E o amor de Deus vai transbordando em sua vida. Daqui a pouco você está cheio desse amor e você vai vindo por amor. O outro sintoma de que você está sofrendo um ataque espiritual é o desgaste físico. Quantos aqui que trabalham na intercessão ou trabalham para Deus ou apenas são servos, que não foi fazer uma visita a alguém e voltou de lá com o corpo esgotado, super cansado? Você não fez esforço nenhum. Você foi ali, abriu sua boca e orou. E você volta de lá cansado, fadigado, com dor às vezes nas costas. Quantos aqui não já passou por isso? Você vai numa vigília. Você chega na vigília, é cansativo, mas você sente que é um desgaste maior do que aquilo que você fez ali na vigília. E nós somos alvo do inimigo. E ele está o tempo todo nos atacando e tentando nos tirar da presença de Deus. Outra dos sintomas são a falta de recursos. Muitas pessoas passam por isso e pelos outros também, quando nós decidimos servir a Deus. Jesus, ele quando chamou as pessoas para caminhar com ele, ele os deixou cientes das provas que iriam passar, das dificuldades. Ele deu até um exemplo, que os pássaros têm ninhos e o filho do homem muitas das vezes não tem onde dormir. E todos nós temos que estar alerta, porque quando nós nos entregamos ao Senhor, nós vamos passar por dificuldades sim, mas Deus nos capacita para vencer todas elas. Glória a Deus. Falando da falta de recursos,
Muitas das vezes nós vemos as portas todas fechadas, muitas dificuldades, tribulações, e neste momento, o que o inimigo faz? Tudo se fecha para você. O inimigo vai lá e abre aquela porta. Aí talvez, se você não estiver vigilante, se você não estiver em oração, o inimigo ele abre portas mais fáceis para as nossas vidas. Ele nos demonstra caminhos mais fáceis que a gente acha que aquilo ali vai ser a providência para a nossa vida, para a nossa casa. Mas é aí que nós caímos. Nós devemos orar, pois nesses momentos difíceis, Ele vem com uma porta para que você caia e faça o que não agrada ao Senhor. Ele vem naquele momento que você não tem recurso nenhum e Ele vem com aquela proposta de dinheiro fácil. Porque Ele sabe da dificuldade que você está passando. Por isso Jesus, Ele nos falou: vigiai e orai. Para nós vencermos a tentação, nós devemos estar alerta e em espírito de oração. Porque se você orar e você não ficar cego para a porta do inimigo, e você orar, Deus ele vai te direcionar e vai te falar: meu filho, não vai por aí. Por isso estejamos alertas. Em Mateus 6, 32 e 33, se quiser botar aí, fala. Ele fala, no 32, ele diz, vou ler desde o início que eu botei só um pedaço do versículo, mas ele diz que vosso Pai Celestial bem sabes de que necessitas, mas nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Volta aí. Certo que o vosso Pai Celestial bem sabe do que nós necessitamos de todas essas coisas. Mas quando nós estamos nesse momento, a gente deixa de buscar muitas das vezes. A gente deixa de vir para a casa de Deus. E nesses momentos difíceis, o inimigo ele tenta te pegar pelo pé. Mas ele também tenta quando está tudo indo muito bem. É por isso que nós devemos estar vigilantes o tempo inteiro. Porque quando está tudo bem, a gente se acomoda. Quando está tudo bem, a gente não sente mais aquela necessidade de vir para a igreja toda quinta, todo domingo. Nós devemos estar vigilantes em todos os tempos, todo o tempo. Glória a Deus. Mas o sintoma de ataque espiritual é quando a nossa vida de oração está fraca. Dá um cutuque no seu irmão e pergunta: como está a sua vida de oração? Cutuca aí, como está a sua vida de oração? Será que você tem separado aquele cantinho na sua casa, separado um tempo e tem orado diariamente? Ou você tem adormecido? Será que você tem separado este tempo para orar? Como está a nossa vida de oração? Meus irmãos, um outro sintoma é que nós, muitas das vezes, nos encontramos sobrecarregados pelas circunstâncias. Às vezes nós encontramos sobrecarregados pelos deveres, pelas tarefas a serem cumpridas, pelas tarefas da igreja, pelos compromissos. E isso também é um sintoma, porque quando nós nos encontramos sobrecarregados, começa a vir a autopiedade. A gente começa a se achar: ei,
eu estou buscando muito, eu estou fazendo muito, eu estou cumprindo com minhas obrigações, então eu posso ter o meu momento de lazer, ter o meu momento de prazer. Eu posso e você pode, mas neste momento nós também devemos estar vigilantes. Todos nós devemos e merecemos ter um tempo de descanso, mas não é nesse momento que você vai guardar a sua espada. Não é nesse momento que você vai se desistir da guerra, não. Você vai continuar em oração. Você vai continuar em espírito de oração. Você pode descansar, mas você não pode achar que você pode fazer algumas coisas e outras porque você merece descanso. Você pode fazer algumas coisas, mas não devemos baixar a guarda, como diz o pastor, porque nesse momento o inimigo, muitas das vezes, ele quer minar a nossa esperança nesse momento. Ele quer colocar nesse momento que você acha que vai descansar e ele vem com uma proposta. Então estejamos vigilantes. E um outro sintoma é quando você abaixa a sua guarda e começam a ressurgir velhos hábitos na sua vida. Aquilo que Deus já te limpou, já te purificou, e aquilo novamente começa a ressurgir na sua vida. Isso também é um sintoma de ataque espiritual. Isso também é um sintoma de que o inimigo ele está te atacando. E em Gálatas 5:1 diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, devemos permanecer firmes e não deixar submeter novamente o jugo de escravidão. Por quê? Porque quando nós damos uma brecha para o pecado e você começa, por uma vez que seja, a cometer um velho hábito, aquilo ali vem novamente para te escravizar. E daqui a pouco, aquela atitude que você tomou, ela se torna um hábito. E volta novamente àquela rotina e se torna diário escravo daquilo. Por isso, nós devemos permanecer firmes, pois uma atitude que seja pode nos escravizar de novo. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Me ajuda aí, meu irmão, dá um glória a Deus aí. A igreja está adormecida, não. Glória a Deus. Forte. Aleluia. É, Deus. O sétimo e último hábito é quando você começa